Eu sou Maruzânia Soares Dias, nasci em Nanuque, uma cidade pequena em Minas Gerais, que já fica bem próxima do sul da Bahia e também, do norte do Espírito Santo. Então, eu brinco que Nanuque deveria se chamar Três Corações, porque abarca 3 estados, né, em sua fronteira. E eu entrei na vida religiosa aos 17 anos, né, fiz uma pastoral vocacional, participei, por um tempo, 1 ano e pouco, e entrei dentro do meu próprio colégio. Eu era aluna das Irmãs Escolares, então, ali mesmo eu quis entrar. Era a única congregação feminina na cidade, né. E também tinha os padres franciscanos, por quem fui educada em toda a minha catequese, batismo e crisma, né, perpassei por essa ordem aí dos franciscanos, né. E eles também tinham um colégio na cidade, então era muito próximo o Colégio Stella Matutina do Colégio Santo Antônio, né. Quando eu participei de um dos encontros vocacionais, foi nos proporcionado o acesso ao livro chamado Carolina do Danúbio, né, que conta a história da nossa fundadora. E eu me lembro que eu estava tão ansiosa por esse encontro, aquilo tudo estava tão assim dentro de mim, com tanta alegria, que essa ansiedade me fez acordar cedo. E eu me lembro que 5 horas da manhã eu já estava lendo esse livro, e quando as outras acordaram eu já tinha terminado de ler o livro, e aquilo me capturou, né. Madre Teresa, a sua vivência, o seu carisma, o jeito como ela viveu, me capturou. Então, após um curso para catequistas, eu criei coragem, né, e disse para uma das irmãs do meu colégio, né, que eu gostaria de ser irmã. E ela ficou muito feliz e pediu que eu entrasse em contato após as férias, né, para começar a participar dos encontros vocacionais. Então eu fiz isso, depois das férias do meio do ano, né, e iniciei os encontros vocacionais e também fui falar para minha família, né, que eu já estava pensando em ser irmã, que aquilo me alegrava muito, né. E meu pai me disse: "Não, minha filha que mais se parece comigo, não, não pode", né. E minha mãe a princípio aceitou, mas depois durante o caminho, também mudou de ideia, não queria muito isso para mim, e mesmo assim eu insisti, né, eles respeitaram o meu desejo, a minha vontade, então foi assim que E eu hoje você é entrei na vida completando. religiosa. E hoje, completando 40 anos já de vida religiosa, parece brincadeira, parece que foi há pouco tempo que eu fiz meus primeiros votos, né, que eu saí de um noviciado em Santa Catarina, né, e voou, o tempo voou, agora já estou aqui com 40 anos de vida religiosa e, assim, com muita alegria. Então, era um domingo de tarde, eu estava jogando vôlei com os amigos, os vizinhos, né, e a gente jogava vôlei ali na rua mesmo. E como era domingo à tarde, passou uma colega do colégio que não mora ali por aquela região, morava em outra região da cidade. Perguntei: "Mas você está vindo da direção do colégio? Você estava no colégio, o que você estava fazendo?" E ela disse: "Estava participando de um encontro vocacional." Falei: "Que é isso?" Ela me explicou: para a gente ver qual a vocação que a gente tem rapazes e moças que participam, né, e a gente tem, instrumentos, elementos para fazer um discernimento, ver o que a gente quer ser na vida." Falei: "Eu quero participar." Né, e ela me encorajou a fazer isso, então, mas eu demorei um tempo, levei uns meses ainda para criar coragem, né, de dizer para as irmãs que eu queria, ser irmã. E o que mais me ajudou foi esse curso de catequistas, né, e eu já era catequista, com 15 anos eu já dava aula de catequese, e comecei, né, a pensar nessa possibilidade. No dia que eu criei coragem foi o último dia do curso, né, estava a irmã Érica e um padre José, eles foram do Paraná, lá para Minas Gerais, dar esse curso para nós, e no final, na missa de conclusão do curso, eu criei coragem, estava um pouco tremendo assim, sabe,
né, falo, não falo, né, e queria falar e no final da missa eu fiz isso, consegui dizer, né, que eu queria participar dos encontros vocacionais, que eu queria ser irmã. E, isso me chamou, né, a atenção desde antes dessa primeira participação, porque houve na minha cidade uma missão. Chegaram os padres missionários, né, a primeira vez que eu tinha visto isso na minha cidade. Eles movimentaram a cidade inteira. Foi lindíssimo, foi lindíssimo. Eu tinha só 12 anos, mas algo já me tocou ali aos 12 anos, mas que eu não sabia o que era, né? Várias moças e rapazes se decidiram pela vida sacerdotal e religiosa naquele momento, né? E eu até pensei em participar, mas não me deixaram porque eu era muito pequena ainda, né? Muito criança. Então, isso passou. Acho que algo ficou bem ali, né, escondidinho e que depois, voltou novamente com essa colega passando e dizendo que estava no encontro vocacional e o próprio curso que eu fazia que também me deu bases, né, para criar coragem. Então, esse foi, assim, a gestação, digamos, da minha vocação, né. Minha mãe ficou logo doente, não queria nem me ver sair de casa. Meu pai, que deveria me levar, saiu, deixou para meu irmão mais velho me levar. Era menor de idade, mas cidade pequena ele já dirigia. Então, foi assim difícil para eles, né. A primeira filha a sair de casa, embora eu não seja a mais velha, eu sou a terceira, né, eu fui a primeira. Então isso foi muito dolorido para eles, mas o colégio era ali, a quantos metros? Nem 1 quilômetro de distância da minha casa. Então, para mim era uma alegria intensa, doeu ver, né, que meus pais estavam sofrendo com a minha saída, e ao mesmo tempo uma alegria de poder iniciar a realização do meu sonho. Então foi muito lindo, outras meninas que também iriam, já estávamos em 4 para fazer essa entrada, e de última hora uma desistiu, a outra mãe não deixou e a outra entrou comigo, né. Então, quando eu entrei, né, juntamente com uma outra colega, eu morei dentro da minha escola. Então, assim, para mim não foi difícil. Eu estudava, assim, eu estava no ensino médio ainda, né? Então, eu entrei dentro do meu próprio colégio. E então, assim, não foi difícil para mim, porque eu já conhecia o ambiente, já conhecia as irmãs, né, que estavam ali. A novidade foi viver com elas, entrar naqueles lugares que nós, alunos, queríamos tanto entrar escondido. E de repente eu estava vivendo lá dentro, foi muito bom. Então desse colégio Stella Matutina, no ano seguinte, em 81, eu já fui para São Paulo. Então em janeiro de 81 estava chegando em São Paulo, e São Paulo foi, digamos assim, a maior parte da minha vida ali. Ali eu continuei o juvenato, depois fiz o postulantado, e do postulantado nós tínhamos que ir para o noviciado, e essa etapa nós fazíamos, juntava 2 províncias, a província de São Paulo com a província de Porto Alegre. E então nós viemos, e para minha mãe também foi assustador, como que minha filha vai para o fim do mundo? Santa Catarina era fim do mundo, né? Então em Forquilinha tínhamos o noviciado, e inclusive ela pôde vir, né, para o início do meu noviciado, gostou muito. E então essa foi uma segunda grande mudança, né, saí da minha cidade Nanuque para São Paulo, depois de São Paulo para Forquilinha, Santa Catarina. E tem algo interessante, quando chegamos nessa cidade, como éramos um grupo grande, foi uma Kombi nos buscar na rodoviária em Criciúma. E aí viajou um pouquinho, chegou no meio do mato, muitas árvores, e eu perguntei: por que parou aqui? Vocês vão morar aqui. Falei: o quê? Aqui no meio do mato? Comecei a chorar. Não estava acostumada com assim, esse ambiente, né? E uma colega, que era minha conhecida, que já estava lá, né, veio me abraçar e falou: não, se preocupe, aqui é tudo tranquilo, você vai gostar. E nisso, eu saindo do carro, eu vejo uma mulher com um balaio na cabeça. Eu falei: não quero ficar aqui, aqui tem escravidão. Como que uma mulher carrega um balaio?
né? Então, para você ver como a questão cultural, né, eu carreguei dentro de mim. Na minha realidade, isso era escravidão. Aqui no sul do Brasil, mulher e homem fazem muitas coisas, né, na terra, ordenham a vaca, plantam, colhem, né? Então, me assustei um pouco com isso e depois, né, fui me adaptando ao grupo. O grupo era muito bacana, nós éramos 11 noviças, né? Tivemos uma dificuldade grande, né, com uma delas, e depois que ela saiu, digamos, a nossa comunidade de noviciado, né, pôde caminhar com mais liberdade e somos muito unidas até hoje. Então, saindo do noviciado, esse foi o primeiro ano. O segundo ano de noviciado, nós que éramos da província de São Paulo, tínhamos que retornar para a província e fazer o segundo ano em São Paulo. Então, assim fizemos. Voltamos, nós que éramos de São Paulo, fizemos o segundo ano e depois, após os votos, né, aí começam as transferências para a missão, né, para os ministérios. E eu, como já tinha o magistério, e eu iniciei dando aulas num colégio nosso em São Paulo, então fiquei ali alguns anos nesse processo. Depois eu fui para Francisco Beltrão, no Paraná, também um colégio nosso, também dei aulas lá, e depois voltei para São Paulo para fazer um curso de formadores. E, além disso, eu precisava fazer também a faculdade, que desde os meus 15 anos eu sabia o que queria, né, em relação à questão profissional. Eu me lembro, estava no magistério e uma professora estava dando uma aula de psicologia. Era professora de psicologia e ela estava dando uma aula sobre id, ego e superego em Freud, né? Então aquilo me fascinou de uma forma que, sabe, quando vem aquela flechada, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser psicóloga. Então a questão desse enigma do ser humano me captou aos 15 anos de idade, né? E então aí, por necessidade da província, eu fiz primeiro pedagogia, não que eu quisesse, né? Mas não era algo tão difícil para mim, porque eu também gostava da educação. Então, por necessidade, eu fiz a pedagogia mas eu já exigi, só faço a pedagogia se logo em seguida eu fizer a psicologia. Então, assim foi feito e eu pude cursar aquilo que eu queria. Então, quando eu terminei a faculdade, né, de pedagogia, nós conseguimos uma saída para aquela necessidade que não tinha mais irmãs para ser diretora. Elas queriam que eu já me preparasse para ser a diretora daquele colégio em São Paulo. E, graças a Deus, conseguimos ir pelo caminho dos leigos, né? Então, uma ex-irmã nossa foi a primeira diretora leiga e, enquanto eu fazia a faculdade de pedagogia, ela dizia: termina logo essa faculdade porque você precisa ser a diretora. E eu, você pode bem continuar mais um tempo, né? Então, ela continuou, eu fiz a faculdade de psicologia e assim a gente já estava acostumado com leigos na escola, então eu não precisei assumir a escola e já pude iniciar imediatamente o que eu mais gostava, que era a psicologia clínica. A faculdade terminou em dezembro mesmo eu já estava com o consultório e assim eu iniciei um trabalho aberto a qualquer pessoa, né? Mas eu atendia especialmente sacerdotes, formandos, né, postulantes, seminaristas. Então, assim, é algo que eu amo, que eu tenho paixão, né? E com o passar do tempo, nós criamos em São Paulo o Instituto Acolher, né? Juntamente com o padre Edênio Vale, que infelizmente faleceu ano passado, mas graças a Deus viveu bastante. Ele sempre teve muito cuidado com a vida religiosa. Ele foi presidente da CRB Nacional, e ele sempre se preocupou com a vida religiosa, especialmente a feminina, com a nossa formação. E ele nos entusiasmava para fazer um mestrado, um doutorado, né? E ele queria muito criar um instituto especializado em atendimento de sacerdotes, de religiosos, seminaristas, né? E, juntamente com ele, nós tínhamos um grupo que caminhava junto há algum tempo, né? E esse grupo, então, nós fundamos o Instituto Acolher em São Paulo, né, que
já está ali com uma caminhada de 20 e poucos anos, né. Bom, a vida comunitária é minha paixão. Eu sempre gostei. Eu tenho muita facilidade de viver a vida comunitária, embora tenha dificuldades também nela, mas assim, a vida comunitária para mim é um oásis. É ali que eu posso chegar com as minhas questões, com as minhas dificuldades, com as minhas alegrias, ou o cansaço que seja. Então, para mim, a vida comunitária é sempre um oásis, né, onde eu posso ser eu mesma, né. E eu já tive diversas experiências, assim, gratificantes da vida comunitária, né. Eh, Em São Paulo, por exemplo, quando eu vivi com irmã Albânia, né, que foi uma irmã que veio da Alemanha muito jovem e ajudou ali a construir a província de São Paulo, né. Ela foi uma líder, né, nossa por muitos anos, foi provincial muitas vezes, né. Então, assim, o amor, o carinho com que ela cuidava, assim, de cada irmão, a atenção, sabe, o sentar. Quando eu ainda era jovem, cartas dela, pensava: "Nossa, como uma pessoa tão ocupada, com tantos afazeres, tem tempo para escrever para uma juvenista", né. E ela uma delicadeza de pessoa. Então, para mim, assim, essa é uma experiência de amor, né, de que o amor transforma, de que quando tem amor, né, a gente se alimenta também desse amor e pode distribuir amor. Então, isso é muito importante para mim. Primeiro lugar, buscar dentro de si o seu próprio desejo. Porque quando a gente deseja algo, mesmo que venha tempestades, você enfrenta. Se o desejo não é da pessoa, não vai funcionar. Porque às vezes pode ser o desejo do pai, da mãe, do avô, da avó, né? Mas se o desejo é seu, você corre atrás, né? Foi assim, aquele desejo que nasceu dentro de mim, eu corri atrás dele, né? Então, se você sentir esse chamado, sentir esse desejo, não tenha medo. O resto virá por acréscimo. Você vai conseguindo encontrar, né, nesses caminhos, soluções para os problemas. Você vai conseguir encontrar realização naquilo que você faz, né? Porque acho que isso é muito importante, a gente também se realizar naquilo que faz, né? Isso evita doenças, evita mau humor. Então, eu diria isso, né? Primeiro, procurar saber dentro de si qual é realmente o seu desejo, né? Eu tenho esse lema desde jovem, né, quando eu cheguei no noviciado que me foi pedido qual o lema, eu pensei: "Nossa, eu escrevo nos meus cadernos de escola desde do magistério, eu escrevia em livros, né, de salmos", né. Eu me lembro de um livro de salmos que eu escrevia nele, assim, sempre a mesma frase: "Tudo posso naquele que me fortalece". Então eu falei: "Por que que eu vou pensar outra coisa se é esta frase que está me acompanhando, que me instiga", né. Então eu fiz essa escolha no noviciado por esta palavra, né, sem saber que já havia escolhido muito antes, 3, 4 anos antes, né. Então isso foi muito interessante para mim, e essa frase me acompanha sempre, né, seja, em momentos de dificuldade: "Olha, não sou eu, não é pela minha própria, força, é pela força de Deus que eu vou vencer", né. Então é Ele que me fortalece. Então, se junta aquilo, é na fraqueza, né, que Deus pode revelar a sua força. Então eu diria, acho que para o mundo, eh, nós estamos num mundo tão tumultuado, tão difícil de viver para muitas pessoas, né, que se não houver mais amor, mais perdão, mais justiça, né, nós vamos encontrar muitas barreiras. Então, o mundo, o que eu diria, o amor transforma, o perdão transforma, o cuidado da casa comum transforma essa casa comum, esse planeta que nós temos, esse cosmo. Se nós não cuidarmos de tudo isso, né, que futuro, né, os nossos descendentes terão? Então, esse legado, né, que Deus nos deu,
né, esse mundo tão maravilhoso, nós fomos destruindo. Então, eu acho que o mundo precisa muito disso nesse momento, né? Cuidarmos daquilo que Deus nos deu, né, para que esse mundo também possa servir, possa ser bom para muitos outros, para muitas e muitas gerações que virão.